Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. Hoje vou ter comigo em estúdio Dom Vitalino Dantas, é Bispo Emérito de Beja. Estamos aqui para uma conversa e percebermos como é que foi esta missão desempenhada na Diocese de Beja e agora que estamos numa altura de maior descanso, será que assim é ou continuamos a ter um Bispo extremamente ativo? E vamos também aqui tentar perceber a família nos dias de hoje, o que temos e aquilo que gostaríamos de ter. O Dom Vitalino Dantas pertence à Ordem do Carmo, nasceu em Barros, Vila Verde, portanto, mais a norte do país, precisamente a 3 de novembro de 1941. Esteve a exercer a sua função de episcopado em Beja desde 1999 até ao ano de 2016, a altura em que resignou, precisamente por uma questão apenas e só de limite de idade. Portanto, nem foi por estar cansado, foi mesmo por limite de idade. A 25 de janeiro do ano de 1999, foi então nomeado pelo Papa João Paulo II para ser Bispo de Beja. E Dom Vitalino Dantas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço à Cláudia e aos telespectadores e espero que esta nossa conversa seja útil para todos. Foi uma grande surpresa para o Dom Vitalino quando foi nomeado por João Paulo II para Bispo de Beja ou já era algo que estaria ali à espera? Bem, foi uma grande surpresa ser nomeado para Bispo, porque eu era superior e diretor de uma residência universitária em Lisboa, pertencente à Ordem do Carmo, e estava todo entretido nessas tarefas e ajudava, mas já não era pároco, porque fui o primeiro pároco regressado à Alemanha, fui pároco em Santo Antônio dos Cavaleiros, e nessa altura eu não esperava de maneira nenhuma que fosse nomeado bispo, até quando o núncio telefonou e me mandou chamar à anunciatura, eu pensei que era para dar algum raspanete a alguns confrades, mas afinal não, apresentou-me um fax lá de Roma, do Papa, a dizer que tinha sido nomeado bispo. Eu pedi-lhe então, olha, não estava preparado para isso, eu não sou assim um bispo formal, sou um bispo muito informal, ou serei, e até agora, como padre, era conhecido pelo padre pedreiro, porque estava sempre a construir coisas. E portanto, não sei. Mas, passados uns dias, dei a minha resposta, porque o Patriarca de Lisboa esperava ter um bispo auxiliar, e quando ele completou 25 anos de sacerdócio, ou de bispo. E, portanto, só em 99 é que fui nomeado, então, para Beja. Já foi uma certa surpresa, sobretudo para alguns, porque havia, como sabemos, as ternas. E na terna há vários bispos, não é? E todos os jornalistas sempre supõem quem será, quem é que andará na terna. Aquele mistério. É o mistério. Às vezes alguém dá à língua e fica-se a saber, mas no meu caso foi um mistério que eu guardei santamente desde setembro até 25 de janeiro, porque pensei, portanto, tenho muito tempo, estou muito ocupado no Patriarcado de Lisboa e, portanto, não há que pensar nessas coisas. Quando chegar a hora, pensarei então no que será o Alentejo e Beja. Até logo que eu fui nomeado, apareceram-me lá umas pessoas, concretamente Ferreira do Alentejo, que queriam uma audiência, e eu, bem, uma audiência aqui, e gente do Alentejo, mas eu disse-lhes logo, olha, vocês vêm aqui, mas eu ainda estou muito ocupado aqui no Patriarcado, ainda não tenho a agenda para pensar no que será Beja, não é? E, olha, mas até, se calhar já pensei, é que eu mudei de PC para sair do PC, não é? E eles ficaram assim, porque eram socialistas. E, afinal,
no Alentejo era tudo CDU, mas depois eu disse, não, é que eu usava o computador Mac e passei para PC, e então, porque é mais universal e espero que lá no Alentejo possa partilhar com mais gente. Portanto, foi isso. O Dom Vitalino referenciou aí que era conhecido como o Padre Pedreiro, porque construía muito. Conte-nos lá essa história. Bem, quando eu vim da Alemanha em 1976, fui colocado pela Ordem e pelo Patriarcado ali nos subúrbios de Lisboa, portanto, Santo António dos Cavaleiros, que era um bairro novo, que tinha parado com o 25 de Abril, mas havia ali muita gente e não havia igreja. E o local que diziam que estaria destinado à igreja, nem escritura tinha e estava ocupado pelas oficinas e armazéns da firma, da ICESA. Mas, portanto, tivemos que dar mãos à obra, primeiro animar a comunidade, criar a comunidade, porque aquilo era um bairro dormitório, as crianças e os jovens é que ficavam por ali, e depois de animar e criar a comunidade, então vamos fazer a escritura do terreno e começar a desocupar o terreno e a construir a igreja. Portanto, aí, em tempos de carências económicas, portanto, eu colaborava, não é? E tentava perceber de tudo, até porque o meu pai também era pedreiro, um pequeno construtor do norte do país, e eu já sabia mexer na pedra, não é? Aquilo era betão armado, mas pronto, assim fiquei conhecido, e a partir daí foi sempre construir aqui ou acolá, não é? Foi esse vir para essa comunidade, Dom Vitalino, que lhe permitiu depois sentir-se sempre mais próximo da comunidade e por isso dizer que, bom, eu não vou ser um bispo muito formal, vou ser um bispo de maior proximidade. Sim, eu sentia-me ali bem com as pessoas, com os jovens, às vezes uns estavam de acordo connosco, outros não, mas a gente procurava conviver com todos e criar comunidade. E por isso sempre via que os bispos estavam um pouco à distância lá nos seus trajes e nas suas vestes e pessoas assim um bocadinho à distância e eu disse, eu para isso não dou para bispo. E foi essa a primeira objeção que eu pus ao núncio e tive que a vencer, não é? Superar, mas ele também me animou, bem, não tem que ser todos iguais, não é? E, portanto, tem que haver também alguma proximidade e alguma diferença, não é? Que, no fundo, vem tudo de encontro já àquilo que hoje é pedido pelo Papa Francisco, precisamente aos bispos, para que sejam mais próximos, para que estejam mais com a comunidade, para que se entreguem mais aos seus diocesanos. Portanto, o Dom Vitalino já estava muito à frente. Bem, eu estava à frente, mas os meus colegas também estavam. Só que, pronto, com aquelas vestes, aquela maneira aquelas agendas e tudo mais, achava que isso perturbava um bocadinho essa proximidade. E por isso fiquei muito contente quando o Papa Francisco foi eleito e começou com palavras e gestos a mostrar como é que deve ser a Igreja nos nossos tempos. Uma Igreja que acolhe, uma Igreja que vai ao encontro, que está sempre em saída, uma Igreja que usa de misericórdia, uma Igreja que está atenta aos problemas dos outros e, portanto, fiquei muito alegre, mas isso já eu pensava e tentava agir sem destoar muito no meio do ambiente que vivíamos, não é? Quando chegou a Beja, Dom Vitalino, como é que foi ir fazendo a integração na comunidade, ainda por cima, quando levava já essas ideias de maior proximidade, que se calhar a própria comunidade, os próprios diocesanos não estariam à espera de um bispo próximo? Pois, mas eu achei que aquela comunidade precisava de um bispo próximo, precisava de alguém que aparece não apenas quando é convidado, não apenas quando deitam foguetes, mas vai lá ao encontro das pessoas, dos problemas. E eu também levei um carro
que era um Volkswagen, um Golf, e eu que conduzia sem chofer, não é? Sem secretário, a minha secretária, eu dizia sempre que o computador é móvel, assim como eu sou móvel, não é? Portanto, a Casa Episcopal é onde está o Bispo, não é? E portanto, eu procurei sempre ir ao encontro, sobretudo dos sacerdotes. No primeiro ano foi mais conhecer os sacerdotes, que não eram muitos, mas estão espalhados por aquela imensa diocese, porque a diocese de Beja é praticamente, embora seja plana, mas é praticamente o tamanho é a maior diocese com Évora, não é? O Alentejo é um terço do território português, mas, infelizmente, muito desabitado, não é? Mas com os grandes latifundiários, as grandes empresas da agricultura, e que hoje em dia, com o Alqueva, ficou totalmente transformado o Alentejo. Sentiu alguma dificuldade por ser uma população muito dispersa, o território é mais disperso, chegou lá e encontrou uma população surpreendentemente até mais ativa e mais jovem do que aquilo que esperava, ou que de facto não foi surpreendido nesse aspecto? Bem, no Alentejo sabemos que a juventude, depois dos estudos secundários, emigra para a Grande Lisboa, para as universidades, e normalmente não regressa. Os grandes agricultores hoje em dia foram-se mecanizando e também usam já pouca mão de obra. Há algumas empresas agrícolas que ainda usam muita mão de obra, são poucas, não é? Mas há. Mas é tudo mão de obra mais idosa. Por isso que muitos imigrantes, gente mais nova, vêm para o Alentejo. Quando pensamos que o Alentejo não tem imigrantes, tem bastantes imigrantes, sobretudo gente do leste e da Ásia, não é? Por isso o Alentejo é muito disperso, é enorme, tem os seus problemas, as suas assimetrias, não é, como se diz, mas é uma região boa para ser pastor. Olhando para trás, Dom Vitalino, que análise faria deste tempo de missão como bispo na Diocese de Beja? Bem, a gente ficam sempre muitos planos, muitos projetos por realizar, mas não somos insubstituíveis. Por isso, quando atingi os 75 anos, já preveni, porque sei como é que a nossa igreja funciona, porque às vezes demora-se muito, a anunciatura só começa depois da altura a realizar as sondagens, e eu então pensei que tinha que prevenir e pedi um coadjutor 3 anos antes. Só que, entretanto, o Papa Francisco, o Papa Bento XVI resignou e o núncio disse-me: agora tem que esperar. Então, no dia que o Papa Francisco foi eleito, eu nesse mesmo dia escrevi-lhe uma cartinha a felicitá-lo, a dar-lhe os parabéns e a pedir um coadjutor. Passados 15 dias eu tinha a resposta dele a dizer que podia começar o processo de arranjar um coadjutor que falasse com a anunciatura. E assim foi, não é? E, portanto, foi precavendo a situação, sim, para não deixar ninguém... No dia que eu fazia os 75 anos, estava no Norte com a minha família. Era costume sempre, nesse aniversário, deixar a Diocese em paz e ia até ao Norte. A partir do dia 2, eu faço anos no dia 3, ia lá ao Norte. E telefonei ao meu sucessor, ao bispo coadjutor, Dom João Marcos, a ver se ele não tinha recebido nenhuma carta lá, ou da Anunciatura, ou de Roma. Sim, eu recebi uma, mas diz que é segredo, mas agora já posso revelar, que a partir de hoje sou o bispo da Diocese de Beja. Está bem, eu já não preciso de ler a minha. Portanto, já sei o que a minha diz. Já sei que posso descansar, posso pensar noutros projetos, e a Diocese está confiada a si.
Muito bem, então desde 2016 que assim está, mais descansado, mas está mesmo mais descansado ou continua aí com muita atividade, Dom Vitalino? Eu, a princípio, estava mais descansado, mas havia projetos que estavam adiados, projetos sobretudo de família. E por isso, casamentos, batizados, viagens, e então comecei a assumi-los, não é? E tive assim um primeiro ano de bastantes saídas, mas é sempre mais descansado, não é? São responsabilidades pontuais, são trabalhos pontuais, sem aquela preocupação da responsabilidade de ter uma diocese por sua conta, a responsabilidade em relação à Igreja Universal, às outras dioceses vizinhas. Portanto, é sempre um certo peso e depois os problemas das pessoas, não é? Dos pobres, mas também os problemas espirituais e de cansaço do próprio clero. Isso... Gosta de manter-se atento a essas questões? Tem que ter, um bispo, se não se mantiver atento aos seus padres, então fica sozinho, não é? E o pior que pode acontecer é nós estarmos sozinhos numa grande diocese, não é? O Dom Vitalino pertence à Ordem do Carmo. A Ordem do Carmo, sim. Acha que essa vivência lhe permitiu também ser, desde logo, um pároco e um bispo de maior proximidade? Bem, eu não posso julgar os outros, mas eu sempre me senti muito próximo, quer dos meus confrades, porque com 19 anos entrei na Ordem do Carmo, e depois fui estudar para a Alemanha, mas sempre me senti muito próximo dos imigrantes e, portanto, como bispo, continuei essa proximidade, esse trabalho, porque é com as pessoas que nós temos que trabalhar. Eu até me recordo de um episódio, quando fui para Beja, aconteceu aquela famosa tourada lá em Barrancos, não é? Onde matam os touros e depois fazem uma grande festa. E o ministro do Interior, da altura, dizia que Barrancos não pode ter exceção. E não pode matar não pode matar os touros, portanto tem que ser igual para todos e para aí fora. Mais depressa ele desistia de ser ministro do Interior do que Barrancos poder matar o seu touro. E, claro, os meios de comunicação social, o parco também era a favor da tourada e da morte do touro, e vêm conversar com o bispo. Eu sabia que, habituado já um pouco à comunicação social, sabia que não podia afastar a comunicação social, mas também não podia ali logo entrar assim a matar. Disse, olha, que eu saiba, eu fui nomeado para os alentejanos e não para os animais. Portanto, eu ainda não conheço a cultura bem cá do Alentejo, eu vou-me adaptando, vou vendo e observando e depois direi qualquer coisa, não é? Pronto, e eles foram-se embora. Pronto, foram-se embora e não receberam resposta, não é? Isso foi logo um episódio a marcar a sua chegada a Beja e ao Alentejo, sim, não é? Sim. Ao longo destes anos, foram muitos, Dom Vitalino, de 99 a 2016, não é? Sim. São bastantes. Há, assim, algo que o tenha marcado, em especial nesta passagem pelo Alentejo? Alguma história que nos queira aqui contar? Bem, foi uma coisa que, já, logo na altura que tomei posse, o 11 de Abril, o disse, mas depois notei que realmente o pior que pode acontecer a quem vive assim disperso e a envelhecer, o pior que pode acontecer é sentir-se velho por dentro, espiritualmente. E, portanto, mais que o envelhecimento da população a nível etário, era o envelhecimento espiritual que me preocupava. E portanto, foi nesse sentido, embora, claro, vendo a construção de muitos lares, muitos centros sociais, centros de dia, apoio domiciliário, tudo isso existe lá também no Alentejo. Eu creio que o Alentejo está mais bem servido atendendo ao número, à população,
mais bem servido da rede social do que qualquer outra parte do país, porque com 17 misericórdias e muitos centros sociais e lares pertencentes às paróquias ou a instituições religiosas, portanto, creio que a população do Alentejo pode envelhecer com paz, com tranquilidade, porque terá sempre um acolhimento. Mas, claro, esse acolhimento não basta. O acolhimento das famílias e, sobretudo, da imigração marcou-me muito. Eu que nasci como padre na imigração, na Alemanha, na altura em que, nos anos 60, muitos imigrantes, homens sobretudo, imigravam para esses grandes países do centro da Europa e sentia estes problemas da separação da família, dos filhos, das esposas, e por isso lá já mesmo na Alemanha foi o meu grande trabalho foi tentar reunificar as famílias, não é? E arranjar contratos para que as famílias, e não apenas contratos, mas casas também, para que as famílias se juntassem e pudessem também, em ambiente de mobilidade, estar juntas, não é? Estar unidas. Portanto, esse problema existiu também no Alentejo e continua a existir, e isso marcou-me muito, não é? E uma situação que nos dias atuais continuamos a viver, e por isso temos o Papa Francisco a dizer que basicamente não nos podemos esquecer que todos já fomos refugiados, não é? Sim, E, portanto, temos que olhar uns pelos outros. Estamos a saber fazê-lo, Dom Vitalino? Eu creio que, pessoalmente, haverá muita gente que o faz, não é? E há movimentos e instituições que o estão a fazer. Por exemplo, a nossa plataforma PAR é um modelo na Europa, não é? Mas sabemos que quem imigra, quem está em mobilidade, quer ir para os países ricos, onde já tem alguma referência, onde sabe que pode ganhar mais, onde sabe que há algum familiar que lá está e, portanto, dirigem-se mais para o centro da Europa. E os poucos que temos acolhido cá em Portugal, pronto, são bem acolhidos e somos modelo do acolhimento e da tentativa de integrar as pessoas na nossa sociedade, respeitando a sua cultura, mas ainda há muito problema e creio que a sociedade portuguesa terá que alterar muitas formas de estar para sentir que aqueles imigrantes, sejam africanos ou da América Latina ou da Ásia, que eles também podem conviver connosco, não é? Porque acolhemos, mas parece que criamos ainda assim uma barreira. Sim, sim. Nós acolhemos, mas vocês ficam aí, nós ficamos aqui. É um bocadinho ainda assim, não sim, é? Sim, até a nível habitacional, portanto, se dá muito isso. Esses imigrantes são mandados assim para zonas, ou melhor, eles é que vão para zonas onde existem compatriotas, não é? E, infelizmente, normalmente são bairros, portanto, que nós achamos que não podemos, não são bairros muito integrados, seja a Cova da Moura, ou seja outros, as periferias de Lisboa, onde há muita gente que nós achamos e apelidamos de associal, mas não são. O ambiente é que, por vezes, os faz e faz sofrer, não é? E é complicado e, portanto, é preciso estar atento a estas situações sim, e sim, cuidar sim. destas situações acima de tudo. Sim, sim, sim. Olhando para a família de hoje, Dom Vitalino, e nesta reflexão que a nossa Igreja vem fazendo de como é que podemos ajudar mais famílias, olhando principalmente para aquilo que é algumas dicas e propostas da Amoris Laetitia do Papa Francisco, quando nos pede maior atenção, por exemplo, à preparação do sacramento do matrimónio. Como é que analisa tudo isto que estamos a viver?
Bem, creio que a Igreja sempre esteve voltada para a família, porque é o grande património da humanidade, não é? Eu acho que, mais que os outros patrimónios, que há por aí muitos, mas a família é o grande património. Sem família, a sociedade e a humanidade não têm futuro. E, por isso, creio que a Igreja tem olhado bastantes vezes para a família, mas este Papa tem-no feito de uma maneira muito especial, ao convocar primeiro um sínodo extraordinário para estudar as problemáticas da família e depois para um outro sínodo para estudar, então, a pastoral familiar, não é? E o discernimento da Igreja em relação à família, sobretudo àqueles casos em que as famílias não conseguem realizar os seus objetivos. E, portanto, daí que se insista, e a Amoris Laetitia insiste muito nisso, que é preciso ajudar as jovens gerações a preparar-se para o casamento, vendo no casamento, no matrimónio, realmente uma fonte de alegria e de felicidade, não é? Porque muitos jovens olham e veem os fracassos e então muitos já não querem que se quer casar, não é? Acham que esses compromissos não querem ser assumidos. Portanto, ouve-se muitas vezes dos jovens dizer isso, mas é preciso que eles olhem também para os bons exemplos, para os exemplos de alegria e de felicidade que há nas famílias, nos matrimónios, e não apenas nas famílias monoparentais, porque o mal que está a acontecer no nosso país é que já não repomos as jovens gerações e muitos estão, portanto, a optar ou por não ter filhos ou ter um só. Mas as famílias com muitos filhos são exemplos de alegria e eu conheço muitas que realmente se nota que são um estímulo uns para os outros e isso é que é preciso que apareça também, apareça aos olhos dos jovens para que desejem uma família e uma família com filhos, não é? Depois, claro, também temos o problema das separações dolorosas, das crianças abandonadas e esse problema pode ferir-nos de maneira muito especial, mas é preciso que a Igreja, que deve ser uma mestra em misericórdia, que saiba acompanhar estas famílias com problemas, com um acompanhamento muito próximo e, sobretudo, saiba entender, às vezes, as separações, não é, que há e os novos casamentos. Portanto, aí o Papa pede-nos para nós acompanharmos e discernirmos também, porque não se pode obrigar alguém que faz um inferno em casa a que esteja sempre lá a viver nessa casa, não é? Portanto, é preciso discernir, ajudar a discernir o melhor caminho para as pessoas e para os filhos, sobretudo quando há filhos, saber que não podemos fazer isso, tratar do nosso bem-estar, relegando os descendentes, os filhos, para segundo plano. Temos que pensar neles, porque eles são o futuro da sociedade. Portanto, isso obriga realmente a uma grande mudança de estruturas pastorais e também de mentalidades. E a nossa Igreja, Dom Vitalino, está preparada para essas grandes mudanças de mentalidade e de estruturas? Porque este tem sido o assunto que tem gerado muita polémica e, portanto, ainda não se consegue aqui perceber se há um grande consenso ou não e vai havendo aqui algumas situações ainda por esclarecer. Estamos prontos para isto ou ainda temos de trabalhar bastante? Bem, há muitos pastores que pensam que a solução é simplesmente
passar por cima dos problemas e pronto, está tudo bem. E fazer de conta que eles não existem. Faz de conta que não existem os problemas, pode continuar a comungar e por aí fora. Mas os problemas existem. É preciso ajudar as pessoas a que façam um caminho de conversão a Deus e ao amor, à família, e depois de discernimento, de ver se realmente a vida na comunidade os ajuda. A comunidade deve sempre ajudar, sobretudo, aqueles que estão mais frágeis, ou se a comunidade não está a cumprir o seu papel. Não é? Daí que precisamos de também a Igreja, na sua hierarquia, que se converter a esta realidade e encontrar não apenas estruturas, mas também pessoas que saibam acompanhar esses casais e essas famílias. Portanto, Dom Vitalino, quando se fala aqui nesta questão do discernimento, e há pouco deu o exemplo de que ninguém deve continuar a viver com alguém que lhe torna a vida um massacre diário, não é? E esta pessoa que opta por sair deste matrimónio e por terminar com este matrimónio, neste processo de discernimento, é também levá-la a perceber que para voltar a Deus, para voltar a esta, no fundo, a este caminho de conversão, tem que ter a capacidade, por exemplo, de perdoar quem a fez chegar a este ponto de escolher não seguir com aquele matrimónio. Que normalmente numa família, digamos, é a família, as suas circunstâncias, todos os ambientes, e não podemos atribuir responsabilidade a este ou àquele, mas temos que ajudar as pessoas a viver a realidade, a viver os seus problemas e a encontrar soluções que sejam mais adequadas para todos. Soluções de paz, pacíficas, mas soluções também que ajudem os outros familiares a poder viver em paz, não é? E com alegria e com esperança. Isso nem sempre é possível, e daí que, mesmo que haja uma boa preparação para o casamento, há sempre problemas, não é? Há sempre dificuldades. Mas creio que a sociedade e a Igreja precisam de acolher e ouvir, escutar e ajudar esses casais e essas famílias para encontrarem caminhos de não-violência, caminhos pacíficos, caminhos de liberdade também, na consciência de que cada um é responsável pelos seus atos, não é? Não podemos impor que seja a nossa maneira de pensar ou de agir que os outros têm que assumir, mas temos que os ajudar a fazer esse discernimento. E, portanto, é nesse sentido que a Igreja e os bispos estão a trabalhar, e muitas dioceses têm feito têm reunido os seus conselhos presbiterais, pastorais, falando das atitudes a assumir perante esses casos, e creio que começamos a encontrar caminhos de discernimento, caminhos de acompanhamento, caminhos de integração para todas essas famílias. É preciso que cada um se deixe também ajudar, não é? Porque nós não podemos impor a ninguém a nossa maneira de pensar ou de agir, não é? É preciso que estejam abertos a isso. Isso vai implicar também, na sua opinião, Dom Vitalino, que haja uma maior formação por parte das pessoas que vão estar envolvidas nos diversos setores da nossa Igreja, nas pastorais familiares, nas comissões, para que possam estar também mais preparadas para ajudar nestas situações? Eu creio que sim, que nós temos que preparar-nos, formar-nos, e, portanto, o padre, antes de ser padre, passa tantos anos em formação, portanto, também estes problemas psicológicos, familiares
e educacionais devem ser abordados e estudados, não é? E nas suas causas, nas suas consequências, na análise de como se pode ajudar e, portanto, essa formação existe e todas as dioceses têm a formação permanente do seu clero e dos seus agentes pastorais, não é? E têm os seus serviços e secretariados e há muitos movimentos, felizmente, muitos movimentos de pastoral familiar, mas infelizmente nem todas as pessoas que entram em crise pertencem a algum movimento, porque se pertencessem a algum movimento seriam mais facilmente ajudadas. Há pouco referenciou os jovens como importantes em todo este processo da família, que é património, que é muito importante. Olhando para aquilo que está a ser preparado para outubro deste ano, o sínodo dos bispos, em que os jovens, de facto, ou a juventude, estará um pouco mais em reflexão, como é que vê esta ação do Papa Francisco e como é que vê a nossa juventude hoje? Bem, a nossa juventude precisa também de discernir o que é que pretende, não é? E os mais velhos precisam de ajudar nesse sentido e não cortar a criatividade dos jovens, que os jovens são criativos e não pensar que nós temos a solução para todos os problemas. Temos é que dar voz aos jovens e ouvi-los, escutá-los e ajudá-los naquilo que nós podemos, não é? E creio que os jovens são muito criativos, temos uma geração muito mais bem preparada que a do passado, que a nossa, e não apenas a nível de estudo, mas também a nível de todos os meios, do ambiente que se vive, que se respira, e por isso o sínodo será, creio que, mais um sinal de esperança para esta juventude, que será, com certeza, também o futuro desta sociedade. Assim como o nosso povo diz, a cama e os lençóis que prepararmos, é aí que nos vamos deitar. Mas quando formos velhos, esperamos que a juventude tenha assumido a liderança da nossa sociedade e não despreze as outras gerações, não é? Uma das questões que o Papa Francisco fez aos bispos portugueses foi, e na altura em que foi anunciado este sínodo, foi questionar porque é que os jovens portugueses estavam tão afastados da Igreja, ou porque é que não havia jovens portugueses nas igrejas. Os nossos bispos não tiveram uma resposta muito rápida para o Papa Francisco. E agora, Dom Vitalino, acha que já vamos ter? Bem, aquilo que o Papa Francisco disse no seu discurso, fomos nós que dissemos, não é? Porque os nossos relatórios das nossas dioceses normalmente depois têm um resumo de umas 2 páginas onde se apontam os problemas principais e muitos bispos apontaram esse como um dos problemas principais, porque é que depois de 10 anos de catequese e do crisma, muitos jovens, portanto, depois de tantos anos ligados à Igreja, desaparecem das nossas comunidades. Mas eu creio que a semente que se lançou é uma boa semente. Se ela é uma boa semente, alguma vai dar fruto. Agora não esperamos é que seja um fruto como nós pensamos. Às vezes pode ser um fruto diferente. Mas eu estou com esperança que essa semente vai dar fruto. Não podemos obrigar os jovens a seguir quase como um rebanho os nossos costumes, os nossos usos, sobretudo a praxis da prática dominical. Às vezes os jovens até se organizam e fazem coisas que nos deixam espantados e conheço muitos grupos de jovens que, estando unidos por este ou aquele motivo profano, no entanto, pedem a colaboração da Igreja ou do Bispo e sentimos que são muito acolhedores.
por exemplo, no ensino superior, porque é que eles pedem, a maioria pede a bênção depois dos seus cursos? É sinal que há ali qualquer coisa, não é? Sentem que a Igreja ainda é uma grande família que pode ajudar a construir o futuro, não é? Embora nem sempre os jovens vejam isso e sentem logo de imediato a necessidade, então, de praticarem a sua fé, não é? Dom Vitalino, estamos mesmo a terminar a nossa conversa. Convidava-o a deixar uma mensagem lá para casa, para os telespectadores. Bem, eu como estou pela primeira vez aqui diante das câmaras da Ângelus TV, convido os telespectadores a esperarem que uma boa nova venha até eles e também construírem essa boa nova nos seus ambientes, nas famílias, na sociedade e, portanto, eu que já atingi os 76, mas ainda não estou arrumado, mas, claro, rezo por todos vocês. Dom Vitalino, muito obrigada por ter vindo. Foi assim esta conversa com Dom Vitalino Dantas, Bispo Emérito de Beja. Quanto a nós é tudo. Fique bem, até amanhã. Ângelus TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.